Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos com muita honra, com muito prazer, recebendo aqui o retorno da doutora Isabela Benche Cardoso. Doutora Isabela, estava todo mundo com saudade da senhora, que bom, né, a senhora retornando aqui. Olha, Silvio, é um prazer participar do teu programa, eu adoro, é um espaço aberto para a gente falar de oftalmologia, de saúde, e é sempre bom estar aqui, te agradeço o convite. Até agora estamos passando essa pandemia, que graças a Deus, né, as coisas começam a voltar mais ou menos para a normalidade, mas há muitas dúvidas, né, doutora? Nós já tratamos a respeito disso aí, do que seja catarata, que é um problema sério que afeta a visão das pessoas. É verdade, sabe-se que até hoje as pessoas confundem bastante. A catarata é o cristalino, que é uma lente que fica dentro do olho, que todos nós temos. Ele se chama cristalino justamente porque ele é transparente. O cristalino fica atrás do nosso colorido, que é a íris. Ela é uma lente que tem esse formato aqui, e que a gente nasce com ela transparente, passa a vida toda com ela transparente e à medida que a gente envelhece, ela vai ficando esbranquiçada. Quando fica esbranquiçada, a gente chama catarata. Como é que ela fica esbranquiçada? Com o passar do tempo. As pessoas que têm cabelo branco também têm o cristalino esbranquiçado. À medida que os anos vão passando, depois dos 50 e poucos anos, o cristalino começa a esbranquiçar. Aí ele troca de nome e se chama catarata. Quer dizer que eu não tenho apenas cabelo branco, eu tenho como é o cristalino branco também. O cristalino também. Para combinar, né? Tem que combinar. Para combinar, exatamente. Doutora, então, na verdade, a catarata não é exterior, ela é interior ao olho. Isso. Muitas pessoas confundem, sabe, Silvio? Tem uma pelezinha que nasce aqui por fora do olho, que inclusive cobre a córnea, que é esse transparente, e eles chamam isso de catarata, mas não é verdade. O normal, o correto é chamar de pterígio, que é uma membraninha que forma por fora do olho, que às vezes tem uns vasinhos sanguíneos que pode crescer e chegar até a cobrir essa bolinha preta que é a pupila. Tanto que muitas pessoas falam, cirurgia de catarata por uma raspagem, que faz aquela confusão. Na verdade, o que não chega a ser uma raspagem, é uma cirurgia, uma exérese, né, que a gente chama, mas é essa remoção dessa membraninha, que é o pterígio, que é o externo, e a catarata é interna. Perfeito. Doutora, me diga uma coisa, a senhora falou que a gente vai envelhecendo, vai tendo esses problemas. Existe digamos assim, alguma coisa preventiva que deve se ter desde lá jovem, cuidado com os olhos? Existe. Para catarata, não existe assim um remédio, um colírio. Até foi bom tu tocares nesse assunto, porque infelizmente a gente sabe que em tudo que é meio existe charlatanice. E na medicina também não é diferente. Eu não digo nem assim por médicos, mas por pessoas que inventam colírios que previnem a catarata. Isso eu queria dizer que não existe nenhum colírio que a pessoa vai pingar e vai evitar de ter catarata. Também não existe nenhum exercício visual que a pessoa vai fazer, que nem a gente sabe que tem profissionais muito charlatões na internet que ensinam exercícios visuais das coisas mais estapafúrdias que tu possas imaginar, que aí não vai ter catarata ou a doença ocular XY. Isso aí não existe. A catarata faz parte de um envelhecimento natural do olho e todas as pessoas vão ter. Mas respondendo à tua pergunta, existem sim coisas que a gente pode fazer como uma prevenção para a gente ter sempre uma visão boa. Entre elas, quais são? A gente comer comidas, vegetais e frutas que são ricos em vitamina A. Todo mundo fala, coelho gosta de cenoura e cenoura é rica em vitamina A e o coelho tem bom olho, a gente fica mexendo com as crianças. A cenoura tem bastante vitamina A, vegetais escuros como brócolis, couve também tem bastante vitamina A. Isso ajuda, porque essa vitamina A é bastante utilizada lá pela retina, que é a camada mais interna do olho. Outra coisa muito importante é que as pessoas devem usar óculos escuros, mas não qualquer óculos escuro, óculos de camelô, óculos escuros que tenham um filtro ultravioleta. Porque essa luz ultravioleta, quando absorvida em excesso lá pela retina, pode acelerar doenças e degenerações. Isso, digamos que seria o principal. E outra coisa que também está muito em moda ultimamente, eu tenho visto várias campanhas, felizmente, é não coçar os olhos. Aquilo que as pessoas fazem assim, de coçar assim, de apertar o olho, isso aí também a gente não deve fazer. Por quê?
A retina, que é a camada mais de dentro, ela é muito fininha. Se a pessoa esfrega o olho forte, ela pode até levar a uma rasgadura, que a gente chama uma rotura, ou até um descolamento da retina. É uma coisa grave, né? Alô, Silvio, eu também faço de vez em quando. Às vezes a gente coça e quanto mais coça, mais vontade de coçar dá, né? Isso verdade. acontece com todo mundo, né? Doutora, que outros cuidados, por exemplo, nós estamos num processo todo que a pandemia acabou agravando, que é da utilização do computador pelas crianças, né? Isso. Até que ponto isso compromete a visão? Foi excelente tu tocar nesse assunto, porque isso realmente é o que tu falou, compromete a visão. Hoje a gente está tendo no mundo o que a gente chama de epidemia de miopia. E essa epidemia, ela não veio à toa. Por que está cada vez mais crianças sendo míopes? Porque elas passam cada vez mais horas do seu dia na frente do computador. No celular. Ou no celular, ou no tablet, ou em joguinhos. Quando a criança fica focando perto, que isso aqui é uma distância perto de leitura, em torno de 30 a 40 centímetros. A gente faz uma convergência, ou seja, os dois olhos envesgam para fazer o foco aqui perto. E isso modifica a contração de um músculo que a gente tem dentro do olho. De tanto passar o dia inteiro, muitas horas por dia, focando perto, esse músculo se contraindo, isso leva o olho a ser míope. Então, as crianças pequenas, elas não devem ser expostas a esses dispositivos. De acordo com a Sociedade Americana de Pediatria, de Oftalmopediatria, de 0 a 2 anos, as crianças nem deveriam brincar nem com o celular, nem com o tablet, nem com o computador. Isso aí para evitar esse foco excessivo para perto que modifica essa contratura do músculo dentro do olho e leva o olho a ser míope. Uma outra coisa importante que já está comprovado que as crianças têm que tomar sol. Elas têm que brincar fora de casa, vitamina D, e tomar sol diminui a chance do olho ser míope. É incrível a relação, a gente acha que não tem nada a ver, mas assim, tem duas relações. Primeiro, o sol, essa claridade, a luz do sol diminui essa progressão e essa formação de miopia na criança. E a criança brincando na rua, os olhos dela vão ficar retos, eles vão ficar paralelos, eles vão perder esse foco para perto. Então é muito importante todos os dias as crianças tomarem sol e saírem da frente do computador. Doutora, a senhora falou aí na questão de ficar no computador, no tablet, no celular e tal, uma distância de 20, 30 centímetros, que é da visão de curto espaço, né? Distância. De curta distância. Ele pergunta assim, isso também se aplica a quem lê? Eu leio muito, eu tenho na minha biografia lá mais de 2.200 livros lidos, né? Porque eu sempre li desde 12, 13 anos. Puxa. E eu chegava a ler 4, 5 livros por mês, né? Em determinado período. Então, mas eu nunca tive gravado. É um problema isso também para quem lê demais. Tem um número de horas para se ler, para não ter o agravamento desse problema? Passada essa idade de criança, até 10 anos, não. Até para as crianças, esse foco todo excessivo para ler tanto no livro como na tela, só que na tela é pior ainda porque ainda tem a luz, né, que vem da tela. Mas na idade adulta, não. A distância confortável é essa aqui, uns 30, 40 centímetros. O que a gente tem que cuidar e os pais têm que estarem atentos é as crianças que querem ler muito pertinho, que quase grudam o caderno no nariz, pode ser um sinal de falta de visão. Bom, vamos falar um pouquinho agora, vamos ampliar um pouquinho a nossa questão, que é a questão da pandemia. Nós sabemos, que muitos médicos têm desfilado aqui no programa, nossos parceiros como a senhora, e também feito alerta, né, das questões que ficaram para trás, ou seja, gente que não foi ao médico, não fez consulta, não fez tais e tais procedimentos por causa da pandemia. Como é que a senhora vê esse quadro, como é que passou essa fase? Isso aí... Você já passou, né? Felizmente passou, acho que o movimento voltou ao normal. Mas, infelizmente, foi um problema grave que aconteceu, por quê? Assim como na oftalmologia, nas outras especialidades, a gente tem doenças crônicas que acompanham a pessoa para o resto da vida. No momento em que ela para o tratamento, o que acontece? A doença segue o seu curso natural, que é piorar. Nenhuma doença, uma vez instalada, a pessoa para de tratar, ela fica boa espontaneamente, exceto assim uma virose que é autolimitada, mas as doenças dos olhos, não. Então, assim, pessoas que têm glaucoma, que é a pressão alta nos olhos, que tem retinopatia diabética, que é quando a pessoa tem diabetes e o diabetes atacou a retina, que é o fundo do olho.
ou que tem degeneração macular, que é uma doença relacionada à idade. Pessoas de mais de 60 anos que têm, elas fazem um tratamento crônico. A pessoa com glaucoma, ela pinga colírio todo dia ou, se necessário, fez um raio laser ou até uma cirurgia. Mas a grande maioria dos pacientes pinga o colírio. E a gente tem que seguir acompanhando periodicamente com alguns exames. Exame de campo visual, exame de papilografia, de tomografia do nervo óptico, para ver se a doença está controlada ou não. Muitos pacientes pararam de consultar com medo, com receio de pegar Covid e perderam o controle da doença. O que aconteceu? Às vezes aquele colírio já não estava mais tão eficiente, eficaz, aí o paciente precisaria tratar, ele não acompanhou, não sabia e chega com a doença descontrolada. Outros pacientes, aqueles com diabetes, há muitos, infelizmente, com essa função de ficar em casa, deixaram de fazer exercício, deixaram de ir na academia, deixaram de se exercitar, de gastar calorias. O que aconteceu? O diabetes piorou, porque a glicemia, que é o açúcar no sangue, subiu, a pessoa ficar mais tempo em casa. A glicemia, que é o açúcar ficando mais alto, a diabetes em todo o corpo da pessoa piora e no olho não é diferente. Começa a afetar a retina, causando vazamentos de gordura, vazamentos de sangue, pequenas ou grandes hemorragias, adiantando a catarata. A diabetes é uma doença que, quando as pessoas têm, elas têm catarata mais cedo, então é uma coisa que a pessoa tem que cuidar. E quando ela afeta o fundo do olho, Silvio, é muito importante nos primeiros sinais de diabetes lá no fundo do olho, a pessoa já ir tratar, já ir fazer um raio laser, já ir fazer aplicação de medicamento no olho. Por quê? Para não deixar a doença ficar descontrolada e chegar nos estágios finais em que, por exemplo, a retina descola e leva à cegueira. Perfeito. Assim, para resumir e finalizar nossa entrevista, como é que a senhora, doutora, passou a pandemia? Quais são os cuidados que a senhora teve? Parou de trabalhar? Eu parei de trabalhar no ano de 2020 só durante o mês de abril, que foi quando fechou tudo. Depois, em maio de 2020, nós reabrimos a clínica e seguimos atendendo normalmente. Nós temos o álcool gel na recepção, álcool gel no corredor do meu consultório. Até o fim do ano, até o começo desse ano, eu estava usando Propés, todos os pacientes colocavam Propés para entrar no consultório e aquela coisa de lavagem de mãos. E todos os pacientes, antes deles encostarem nos aparelhos, a gente passa álcool. Então, o paciente vê... Uma profilaxia total, né? O paciente vê a gente passando álcool, porque tem colegas até que preferem passar na sala antes do paciente entrar. Eu não, eu passo álcool nos aparelhos que ficam dentro da minha sala e a secretária passa álcool nos aparelhos que ficam ali num outro espaço da clínica. Então, o paciente vê a gente esterilizar, o que os deixa bem mais tranquilos. Doutora, que aula de oftalmologia, eu acho que é uma aula para todos nós, né, que essa questão da profilaxia da saúde, sobretudo na questão do olho. Parabéns, um grande abraço. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Vem mais seguido, né, doutora Isabel? Obrigada, vai ser um prazer, Silvio. Então tá. Muito obrigado a você, telespectador, também. Tenham todos uma bela semana de trabalho. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana e até a semana que vem. Até lá.